Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje nesse segundo podcast da série do podcast do Instituto Ágora Perene. Meu nome é Tiago Barreira e hoje eu vou tratar sobre a questão da politização e da ideologização das igrejas evangélicas brasileiras, que é um tema bastante pertinente hoje, que principalmente em época eleitoral em que vivemos, esse é um tema que vem sendo muito trazido à tona. Então, como convidado hoje, eu convido hoje para entrevistar o radialista, missionário cristão e também músico, o Leandro Souza. Então, ele vai comentar um pouco, tendo, pela sua experiência vivenciada dentro das igrejas evangélicas, ele tem algo a acrescentar sobre esse tema. Então, boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, boa noite, para quem estiver nos ouvindo aí depois. É isso, então vamos começar aqui a perguntar. Como você sabe, Leandro, você que já acompanha há bastante tempo a evolução do que vem sendo debatido, do que vem sendo discutido nas igrejas evangélicas, eu queria perguntar para você, essa infiltração que existe dessas ideias progressistas, que nós temos observado ultimamente sobre pautas ligadas ao aborto, pautas ligadas à ordenação de mulheres dentro de serviços de ordenação religiosa, e toda essa questão toda é algo que, na verdade, não é algo novo, já é algo que já vem sendo introduzido já há algumas mais décadas, e que está agora mais do que amadurecido, mais do que cristalizado. E por isso eu pergunto para você, Leandro, como foi que surgiram essa infiltração dessas ideias nas igrejas evangélicas? Como é que ela surgiu exatamente? A partir de que momento? Olha, determinar um momento, assim, assim, algo um pouco, assim, a gente fazer uma análise talvez mais profunda, assim, no início da própria TMI, das convenções batistas e tal, mas determinar um momento, eu acho que ainda, talvez, a gente chutar um pouco na década de 70, mas principalmente na didática, do povo brasileiro, assim, em geral. Ou vamos falar de nível Brasil, porque a TMI se determinou já há muito tempo, inclusive com o Billy Graham, foi um dos que fizeram parte daquele início de TMI, da TMI, para explicar, para quem não sabe, é a Teologia da Missão Integral, que visava um bem aos pobres, um bem às pessoas mais desfavorecidas e tal, e todo aquele discursinho que a esquerda sempre fez ao longo do tempo, Sim. Mas aqui no Brasil, assim, eu acho que ganhou força, vamos dizer assim, no modo cultural do evangelho brasileiro mais simples, Ele ganhou força principalmente a partir da década de 80, 90, início dos anos 90, quando se deu ao início da esquerda evangélica já organizada como instituição, que você tinha um grande expoente, principalmente na década de 90, o pregador da época, assim, a sensação, que era o Caio Fábio, e o próprio Caio Fábio foi, inclusive, um grande apoiador e um dos grandes determinadores até da vitória do Lula, assim, principalmente nos polos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, entendeu? Você já tinha o Robson Cavalcante, que era o Dom Robson Cavalcante, que era um bispo da Igreja Anglicana, e ele era um grande entusiasta da esquerda. Ele dizia que o socialismo evangélico, que o socialismo era o evangelho e o evangelho era o socialismo, e daí surgiu um discípulo deles, inclusive, o Pires, um dos que foram influenciados, Godinho. Você tem uma gama de entre aspas, teólogos, que na verdade são ideólogos, que fizeram com que as igrejas de grande porte, as
igrejas batistas, grandes igrejas influentes, né? A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, né? O próprio Caio Fábio, inclusive, né? Foi um dos grandes divulgadores da Igreja Presbiteriana, que sempre foi conhecida muito por ser uma igreja mais tradicionalista, né, de preservar as tradições, certas tradições e tal, né, com aquela origem calvinista. E o Caio Fábio, ele meio que popularizou a Igreja Presbiteriana na época, né? Isso num sentido mais cultural, a Igreja Evangélica, né, você pode ver que em 2010, por exemplo, o Magno Malta, que depois, vamos dizer assim, se converteu, o Magno Malta era um apoiador da Dilma e do governo da Dilma, por exemplo. Né? Magno Malta, o Marcos Feliciano, né? Mas eles eram frutos, né, dessa igreja que já tinha se mobilizado, entre aspas, intelectualmente. Eu falo entre aspas, gente, porque assim, a gente sabe que essas igrejas não são intelectuais no sentido de buscar a verdade. Né, Thiago? Sim. Porque assim, quando você busca a verdade, você não cai nessa. Né? Então você busca ideologicamente a verdade. Tanto que a PMI nada mais é do que um gasto ideológico de teologia. Sim. Né? Ela não é uma teologia à parte. Né? Ou seja, tudo que você acrescenta em teologia, né, já é uma heresia. Sim, sim. Não, com certeza. Essa questão mesmo da teologia, né, doutrinária, ela ser ortodoxa ou heterodoxa, é importante frisar que aqui nós, no Instituto do Ágora Perene, nós não somos um instituto com finalidade política. Nós temos sempre aquele alerta, né, de nós sempre tentarmos seguirmos o ponto de vista clássico, tradicional e ortodoxo do pensamento. E é importante que isso seja esclarecido antes que qualquer pessoa venha a acusar esse podcast, essa entrevista, de estar sendo de direita, politizada, de esquerda. Não, nós estamos apenas analisando, né, descritivamente o que vem sendo acontecendo no cenário religioso brasileiro, né, das igrejas evangélicas, e descrevendo que esse pensamento, né, ele não se alinha com a tradição ortodoxa, né, bíblica, né, das igrejas, né? Sim, sim. Eu estou destacando essas coisas, assim, falando de CMI, né, de TMI, né, isso, um movimento que vem muito antigamente, né. Tinha dois concílios, na verdade, né, era o Conselho Mundial de Igrejas, né, que era ecumênico, e o Internacional dos Cristãos, né, em 1948, mais ou menos, né. Daí depois teve o Congresso, né, de Evangelização Berlim e tal, né. Inclusive a associação do Billy Graham foi uma das grandes entusiastas, né. Mas vamos deixar o mundo à parte, né? Vamos deixar esses... Chega a ser até curioso, Leandro, até o Billy Graham, né, teve envolvido nisso, né? Ele que teve um discurso tão neutro, né, do ponto de vista da evangelização, né, e tão popular, né, até ele caiu nisso, né, para você ver como é que as ideias se disseminam, né, no público de maneira sem que as pessoas tenham consciência exata de onde vêm elas, né? Isso. É curioso, assim, porque a gente tem uma influência mundial, né, intelectual, né, no sentido de escrita, de cultura, de sociedade, da escola de Frankfurt, isso é inevitável se dizer, né? Sim. Assim, o princípio da escola de Frankfurt, na década de 20, ali com o Georg Lucas, né? E depois também os príncipes do Gramsci, eles deram uma influência ideológica para o mundo muito grande. Né? Isso a gente não pode negar. Né? E como assim, a gente vivia um período de militarismo, né? Principalmente pós-64, né? os generais basicamente se abstiveram da cultura, da música, da arte, né? No sentido geral. Eu digo cultura assim,
em termos nacionais. Depois, as pessoas, né, que eram, isso é um fato histórico, né? As igrejas protestantes mais ricas, né, de origem batista, de origem presbiteriana, anglicana, luterana, as que sempre tiveram seus filhos nas universidades, sempre enviaram, né, os filhos para os diversos cursos existentes. Né? Sim. E aí, como a gente sabe, no Brasil a gente tem uma maioria intelectualizada, né, nas universidades federais, né, ideologizada, né, doutrinada, na verdade, né, porque nem intelectualizada, intelectual não faz. Mas ideologizada, doutrinada mentalmente nas universidades federais, essas pessoas, elas passaram para as universidades, né, inclusive a ABU, né, que é a Aliança Bíblica Universitária, era um dos grandes expoentes nesse sentido, né? Elas passaram aí para as universidades e lá se formaram né, esses grupos evangélicos e tal, mas também sofriam influência, né, do que a ideologia marxista, né, a escola de Frankfurt, eles ensinam nas universidades e sempre exerceu, né, com grande força, né, inclusive. Né? Então você tem um jovem que ele tem princípios cristãos, de repente se vê na universidade, um universo que ali ele é basicamente sozinho, até a universidade é um universo, né, anticristão, a gente sabe, né, não é de hoje, isso há muitos anos, muitas décadas, e esse jovem, ele sofre essa lavagem cerebral, né, porque ele sofre na escrita, ele sofre no pensamento, ele vê a arte no Brasil, né, que você tem um grupo ali da mídia, dos jornais, da intelectualidade, né, dita intelectualidade, e o influencia diretamente no modo cultural, né? Ou seja, ele tem que ouvir a MPB para se sentir um intelectual, ele começa a falar de esquerda, de Marx, de não sei o quê, né? Ele começa a escrever, né, palavras, machismo, feminismo, blá, blá, exatamente por conta disso. O ambiente nas universidades é destrutivo para quem, né, nunca leu nada de filosofia, por exemplo. Sim, né? Quer dizer, o próprio jovem, né, hoje em dia, ele já tem essa tendência, né, até na adolescência, né, de você se rebelar contra os pais, né, de você questionar tudo que foi transmitido a eles, né, e você romper a... Isso já é uma tendência, já é uma fase da época de maturidade dela, dele fazer esse distanciamento. Mas a universidade acaba incentivando isso, né, e de uma maneira que leva isso a acontecer, lamentavelmente. Porque a universidade ela passa, né, a ser um quartel-general, né, no pensamento que era. E a gente, você quando está na juventude, você quer ser diferente, entendeu? Você se acha diferente, né? Você se acha... Sim. Não, eu posso tudo, eu posso fazer tudo. É engraçado que a própria Bíblia ela fala isso, né? O apóstolo João fala: jovens dos escravos, porque sois fortes e têm princípio maligno. E é interessante porque o jovem tem essa força em si, né? O jovem tem essa capacidade mesmo de romper limites, de ir a lugares. Olha, eu quando era mais jovem, eu acampava, eu ia para o mato, entendeu? Eu ia dormir em qualquer lugar, eu não tinha isso. Isso eu já fiz 2 vezes antes de ir para fazer alguém dormir, entendeu? Então, a gente tem essa força quando é mais jovem, né? Sim. E aí, assim, esse cristão sai da universidade com curso de jornalismo, né, de publicidade, de marketing, ele está na enfermagem, né, está na medicina. Então, ele entra na igreja já com esse pensamento. E ele começa a olhar a igreja num sentido ortodoxo, né, num sentido mais conservador, vamos dizer assim, e começa a questionar aquilo, né? Então, essas ideias de esquerda, né, desses pastores popstar, né, Ed Renekiewicz, né, Ariovaldo Ramos, né, o próprio Caio Fábio, né, o Robson Cavalcante, essas ideias eram atraentes, né, porque eram ideias, vamos dizer assim, mais liberais, mais abertas, ideias mais
cult, né? Eu gostava de usar a palavra cult antigamente, e ele é atraído por isso e ele começa a influenciar dentro das próprias igrejas também, né? Então você tem pastores que foram gerados dentro desse pensamento. Eu lembro, inclusive, na Batista de Curitiba, né? Eles têm muito forte isso. E até tinha um pastor amigo, né, que estudou na Batista lá de Curitiba, no Seminário Batista, né, de Curitiba, e ele tinha um livro do Gramsci que ele tinha que estudar enquanto seminarista. Olha só, entendeu? Caramba. Agora, o que um livro do Gramsci, né, sobre a vida do Gramsci, a filosofia do Gramsci, estava fazendo dentro de uma igreja, dentro de um seminário de uma igreja batista? Sim, entendeu? sim. Né? Você pergunta para ele se já ouviu, né, algum expoente conservador, ele não vai saber, né? Agora, essa questão também, tem também, não só essa questão também da doutrinação, como também da própria ignorância também, né? São pessoas que estão habituadas, né, a um modo de pensamento que nunca cresceram, né, num outro... nunca viram o contraditório, né? Nunca viram um outro pensamento que contradizesse esse que ele aprendeu na universidade, né? Então você acaba estando dentro de uma bolha, né, na verdade, né? E você não consegue entender o outro lado. Então, às vezes, também tem sim essa questão da doutrinação, da politização, como muitas vezes pode ser até ignorância, né, também, né? Da falta de ter tido uma referência, né, de alguém para ensinar esses valores ortodoxos, tradicionais, né, de ter pegado para ler, por exemplo, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, para dizer que não, o capitalismo, né, ele produziu todos esses benefícios, né, que a sociedade moderna tem em termos de abundância, de prosperidade, acesso a bens, a toda essa classe média grande que nós temos hoje, né, ela foi um produto, né, da revolução industrial gerada pela produção em massas do capitalismo, né, e que em outras épocas isso não existia. Então a falta dessa visão, desse contraponto a essa visão marxista de que tudo que vem do capital é ruim, que o trabalhador é inimigo do patrão, não existe nenhum contraponto a essa visão intelectual. Então você acaba imerso nessa bolha e isso acaba se refletindo, né, em todas as outras esferas da cultura, que tanto na igreja, quanto na mídia, quanto nas universidades. Então tem sim essa questão da militância, da doutrinação, mas eu penso também que tem essa questão da falta de informação, da falta do acesso à informação. A informação não chega a essas pessoas. E é por isso que eu diria que é mais do que importante que seja feito, né, uma disseminação dessas ideias. É muito importante que o outro lado possa ser ouvido, né? Assim, Tiago, assim, nós temos um paralelo, né, porque você tinha cristãos que estavam dentro das universidades, como o caso da ABU, né, que era a Associação Bíblica Universitária, que sofreram essa lavagem esquerdista, né? Então você tem líderes de esquerda, né? A própria Visão Mundial, há pouco tempo, tinha como líder o Arnold House, né? Uma visão que trabalha com crianças, e assim, peraí, você tem um cara que prega, né, o socialismo, o comunismo, né, a falha de ditadores e está querendo salvar crianças. Então, isso é um contraditório, né? Completo, né? Uma coisa contraditória. E daí o que acontece? Ao mesmo tempo, dentro das igrejas, né, infelizmente, 99% dos pastores sempre negou aquela ideia de que não vamos falar de política para ninguém se ferir. Não vamos ter política. Porque todo político, porque eu ouvi um pastor falando, porque político rouba, mas ele rouba de quem? E você colocou ele lá, entendeu? Então você tem que entender o que está acontecendo no universo da política, né? Você tem que entender quem são os políticos e quem eles representam ideologicamente. No Brasil você tem 95% dos partidos que representam a esquerda e o poder centralizado em si, entendeu?
Ou seja, a ideia, não precisa ser aquele partido que estritamente está falando a favor do socialismo, mas ele apaga o poder para que ele seja daquele jeito, entendeu? Sim. Né? Então, aí o sujeito vai e vota num político, né, que defende o aborto, mas ele está lá bonitinho, entendeu? Fazendo um discurso bonitinho de William Bonner, e o cara... o brasileiro tem uma afeição emotiva, né, pelo político. Né? Ele não tem uma afeição... ele não vota no político porque ele é um cara eficiente, né? Ou porque ele vota assim, porque ele cuidou de tal os pobres lá em tal favela, então vou votar nesse cara, entendeu? Mas muitas vezes o cara estava lá se envolvendo com tráfico, igual tem político no Brasil que se envolve com tráfico, entendeu? Então o brasileiro sofre disso, né? O primeiro paralelo os pastores também negavam e negam, né, muitos deles até hoje, o discurso de política dentro da igreja para saber o que é necessariamente isso. Né? Quais são as ideologias, quais são os princípios da ciência política, o que se discute no cenário político. A política é a arte da sujeira, né? Vou dizer assim. Né? Então, assim, entender esse cenário, o que é ideologia, por que a ideologia ela transforma, né, a igreja, porque as pessoas dentro da igreja, né, elas são contra o aborto, mas elas não conseguem, uma discussão familiar, dizer por que são contra o aborto. Né? Ou elas são contra o socialismo, mas elas não conseguem dizer porque votam no candidato que defende as ideias socialistas. Entendeu? Sim. Né? Isso é até importante que possa ser lembrado também, que eu lembro que o Christian de Rosa até fez uma definição muito importante do que significa ter uma opinião pública. A opinião pública não necessariamente é a opinião da maioria, né? A opinião pública é opinião que tem poder, né? É a opinião que tem poder de influência. E não necessariamente essa opinião que tem influência é a opinião da maioria. Então existe esse gap hoje em dia no Brasil de você ter hoje uma opinião compartilhada pela maioria das pessoas, que é a opinião conservadora, tradicional, cristã, né? E a opinião que é compartilhada por uma minoria, e é essa que é a que mais se fala, é a que mais tagarela hoje em dia. Então há esse gap, há esse divórcio muito forte entre esses dois tipos de opiniões. E é importante frisar, salientar que isso é hegemonia, isso é hegemonia política de ideias. A hegemonia política de ideias não necessariamente não vem do prestígio dessas ideias em si, mas vem da censura, do apagamento, do boicote, vem de todas essas práticas, né, antidemocráticas, de você solapar a opinião, né, mais prestigiada da maioria das pessoas, né, e jogar no escanteio, e você rejeitar ela. E é o que acontece hoje também, né, dentro das igrejas cristãs. Você tem uma liderança espiritual que foi influenciado por essas ideias, de certa maneira, anticristãs. Né? A gente tem que lembrar que Marx ele sempre deixou claro o seu viés pesadamente, até mesmo satânico, né, e anticristão. Marx satanista, né? Exatamente. Um pastor que até hoje não foi reputado. Exatamente. E você vai ter isso sendo lido por todas essas lideranças, né? Essa cúpula, né, das igrejas. Né? Então, esse é um ponto. Né? Ô, Leandro, eu queria lançar para você mais uma pergunta. E para finalizar, né, como é que você analisa as perspectivas, né, dessa ortodoxia nas igrejas evangélicas no Brasil? A gente vê, por exemplo, muito o avanço das redes sociais que ajudaram a quebrar essa bolha. Né? Nós vemos vários livros sendo publicados, vemos iniciativas do Franklin Ferreira em alertar para os males do marxismo cultural. Eu acho que esse é um tabu que está sendo finalmente quebrado. Né? Hoje em dia, o evangélico ele não se sente mais comedido a falar sobre essas questões no espaço público. Você vê espaço para uma retomada mais forte disso nos próximos anos, apesar de toda essa infiltração gramsciana? Eu vejo espaço, sim, porque, terminando o paralelo, enquanto você não via esses pastores que vêm discutir a política,
né? Você via muito forte os pastores que pregavam sobre a ideologia marxista, sobre Marx, sobre a esquerda e tal, em geral, influenciando muitos jovens, influencia, porque essa revolta é natural do jovem, do ser caído. A revolta é natural do ser caído. Mas o jovem, ele tem mais essa força. Então, se influenciou muitos jovens e eu passo dessa negação, né? Agora, eu vejo assim, que como as igrejas assim, hoje elas tiveram acesso a documentários, há uma literatura mais vasta no Brasil, isso aí você tem por diversos meios, né? O grande, não só expoente, não vou dizer nem expoente, mas o grande divulgador, né, de vários autores que a gente tem no Brasil hoje, né? Burton, Neukirk, né? O Russell, né? O Oakeshott, vários pensamentos assim, de linha mais conservadora e também, né, da economia liberal. Então, nesses pontos, as pessoas começaram a ler algo diferente, né? Você já tem literatura diferente, né? Eu escrevendo o seu livro, que você disse aí, né? O Franklin também, né? Mas no Brasil isso é em latim. A gente não tem evangélicos intelectualizados no sentido intelectual forte, mas já é um grande começo, já é um engatinhar de algo diferente, né? E as pessoas elas reagem porque você vê que quando você tem um fruto do bem em si, ou seja, você quer algo sério. Eu fui marxista na adolescência, né? Eu li Marx, né? Então, assim, mas no meu coração eu tinha, peraí, isso aqui está muito confuso, entendeu? Mas como aqui me seduzia de alguma forma, e está naquele meio, né, que parecia ser o meio intelectual, não, todos os outros são burros lá, aqueles caras lá são conservadores, são burrinhos, e eu sou intelectual, então isso me seduzia, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem o bem no seu coração e quer fazer algo bom, você sempre vai ver que aquilo ali é assassino, entendeu? Que aquilo é perverso. E as pessoas estão se conscientizando disso de forma muito mais rápida. Então, você vê que as igrejas evangélicas, e os próprios católicos já admitiram isso, quando as igrejas evangélicas elegeram Bolsonaro, entendeu? Sim. Figura chucra que fez eleição com orçamento baixíssimo, né? Não intelectualizado, mas que representava o povo. Né? Até que você falou do Christian, a questão das ideias, você tem uma hegemonia de fala no Brasil, que são dos jornais, dos grupos de mídia, né? Que é de esquerda, a gente sabe disso. Sim. Né? Mas essa reação do povo, ela já começou. Sim. Né? Sim. Ela já teve uma semente, e essa semente já está começando a brotar, né? Já está começando a dar uma árvore e já está começando a brotar. E eu vejo isso em reação. Né? A gente pode contar mesmo com um movimento muito mais forte e mais inteligente do que a gente viveu 30, 40 anos atrás, por exemplo. Então, muito obrigado pela participação. Eu conversei aqui com o radialista, missionário cristão e músico Leandro Souza. Nós falamos um pouco sobre a questão da infiltração política, da politização marxista nas igrejas evangélicas. Então, muito obrigado a vocês, aos ouvintes, e até a próxima, então. Até a próxima.